E muita gente lá no nosso vídeo comentou, pô, um episódio sobre imortalidade seria muito legal. Então, cá estamos para falar sobre isso. Acho que já vale começar falando sobre o estudo que você tem sobre isso, como que de alguma forma, é possível, seria possível chegar a essa imortalidade que a gente tanto sonha, né? Provavelmente em poucas décadas, né? Nós já vamos, talvez em menos de uma década, porque são em etapas. A primeira etapa é a gente retardar o envelhecimento o suficiente para que a gente possa sobreviver até quando será possível estabilizar e parar de envelhecer e, em seguida, rejuvenescer. Não rejuvenescer como eles fazem esteticamente, mas fisiologicamente, de uma forma abrangente, né? Completa, se possível. E, em seguida, prolongar indefinidamente, depois de estar jovem, com 20, 25 anos, né? O equivalente do organismo a 20, 25 anos, e a partir daí viver indefinidamente. A ideia começou em 2016, quando minha mãe faleceu, e eu fui pesquisar sobre possibilidades de tentar preservar para que ela pudesse ser ressuscitada no futuro, né, com criogenia, e acabei percebendo que era meio que uma enganação, né? No fim das contas, a criogenia não oferece condições razoáveis para que a pessoa preserve o corpo intacto e seja reconstruído, restaurado no futuro. Ela rompe as membranas celulares, o citoplasma vaza e, como consequência, eles alegam que no futuro vai ser possível encontrar uma forma de restaurar essas células, mas o problema é que quando você vaza o citoplasma, as organelas se espalham todas. Sim. E você não tem mais células individuais preservadas. Então, assim, o dano causado é muito grande. Mesmo que seja possível usar nanorobôs, né, vai ser muito difícil quase impossível de restabelecer a condição original, ou pelo menos uma condição suficientemente saudável para que a pessoa volte parecida com como ela era antes. No Brasil tem esse serviço sendo oferecido? De criogenia não, no Brasil não encontrei no Brasil. Onde você... Eu pesquisei em 2016, na época tinha vários lugares, tinha uns 7, 8 lugares que ofereciam para o público em geral. Tem uns que são restritos, né? Tem uns que são privados, só uma empresa que contrata para aquela empresa específica, mas tem uns 5, existia naquela época, agora deve ter mais, uns 5 ou 6 que ofereciam publicamente. Os mais baratos eram cerca de $30 mil de ingresso, mais 30 mil por ano, né? Mas só para entender, como que funciona? Você paga lá a criogenia e aí você tem a possibilidade de anos... o que eles oferecem, no final das contas? A possibilidade de daqui a anos você ter a cadeia de DNAs ali para você... Não faço a mínima ideia. Eles vão congelar a pessoa, geralmente com nitrogênio líquido, que é 196 graus abaixo de zero. A pessoa mesmo. Você coloca a pessoa... Tem que ter morrido há pouco tempo. Tá. O mínimo de tempo possível. Aí eles vão congelar a pessoa e o processo de congelamento, por ser muito rápido, esse resfriamento, acaba tendo choque térmico que rompe a membrana das células, né, que tem esses efeitos negativos posteriores. Então, eles tentam defender a tese de que, apesar disso, seria possível... No futuro vai ter a tecnologia para voltar. Que aí em muitos aspectos... picaretagem, né, mano? Que aí em muitos aspectos se parece, inclusive, com a ideia dos egípcios, né? Que você embalsama, você remove o cérebro pelo nariz, e depois de você remover o cérebro, como é que você vai conseguir restaurar a pessoa? Sim. Mas eles removem, mas no futuro a gente vai dar um jeito. Pensei que fosse só a cadeia genética ali, alguma coisa do tipo, mas não, é o corpo mesmo. É o corpo, eles preservam o corpo. Então, essa ideia de preservar o DNA... Porque você perde a identidade da pessoa, a não ser que você consiga fazer um backup das memórias da pessoa e também do código genético. Aí você vai conseguir um clone e, além do clone, você vai conseguir depois restaurar também as memórias por meio daquele dispositivo que você armazenou, né? Aí, talvez sim. Mas se for só o clone, você não tem identidade exatamente, né? Você vai ter só... E mesmo assim, a identidade não é... Mesmo que você consiga restaurar o corpo e as memórias, ainda assim você não garante que a identidade seria preservada. Sim. Tem o navio de Teseu, né? Aquele paradoxo do navio de Teseu, que você vai substituindo as partes. Você remove uma parte, uma tábua do navio, coloca outra tábua, depois troca outra e vai sucessivamente. Chega um ponto que você trocou todas as partes do navio. É tipo um carro velho. Ele continua sendo o mesmo navio, né? Então, o carro velho, como você tem um documento do carro, então, juridicamente, é o mesmo carro. O chassi vai manter, né? Juridicamente continua sendo mesmo, apesar de ter sido substituído. Agora, fisicamente, epistemologicamente, será que ele continua sendo? Então, tem esses questionamentos. Mas mesmo que haja esses pontos, nós mesmos estamos mudando o tempo todo. As células estão sendo regeneradas. Então, quem nós somos hoje não é exatamente quem nós éramos ontem, e anteontem, quando éramos crianças, etc. Nós vamos passando por várias transformações. Então, nós somos uma sucessão de identidades. Não é uma identidade única. Embora a gente tenha
uma essência que é preservada, né? Então, a questão é, se você tem mudanças que sejam menores do que entre você hoje e você 10 anos atrás, provavelmente é tolerável esse tipo de variabilidade e preserva a identidade. Pode-se dizer que preserva, nesse contexto, preserva a identidade aproximadamente intacta. Ou pelo menos tão intacta quanto da mesma pessoa alguns anos atrás ou alguns anos no futuro. Uhum. Então, dá para interpretar como sendo preservação. E mesmo que haja uma redução na similaridade entre uma corrupção da identidade pequena, ela acaba sendo tolerável em comparação à alternativa de morrer, né? Você tem a opção de ser preservado com algumas diferenças ou de você não ser preservado. Então, assim, você pode, sei lá, perder um pedacinho do dedo, perder um dente, ou você prefere morrer de uma vez. Então, tem alguns tipos de mutilações que são tão graves que é preferível até morrer, né? Sim. Quando a pessoa, sei lá, um trauma cerebral Sim. muito grave, algumas pessoas talvez prefiram morrer. Eu talvez que eu preferiria, né, se fosse numa situação desse tipo. Agora, entre um trauma relativamente pequeno, especialmente com a perspectiva de que no futuro pode ser regenerado, inclusive, sei lá, as pessoas... Eu estava vendo um vídeo de uma moça que ela perdeu os 2 braços, ela colocou próteses mecânicas, e ela estava se divertindo com as próteses mecânicas, porque a mão ela removia e ela continuava movendo a mão pro Wi-Fi. Eu vi isso. Né? Eu não sei se é Bluetooth ou Wi-Fi, Sim. mas ela continuava... Ficando famosa, inclusive, né? Ela estava se divertindo, assim, eu acho que deve ser triste, ela passou por um... Né? Mas ela, tipo, ela conseguiu, num certo patamar, restaurar uma parte, operacionalmente, pelo menos, né? E provavelmente, num futuro próximo, aquela estrutura que ela colocou vai ser substituída por um braço orgânico. Sim. Não sei se 30 anos, 50 anos, mas tem a possibilidade de que seja possível, né? Então, quer dizer, se a pessoa conseguiu, por um certo momento, preservar a vida, pelo menos, à medida que a tecnologia vai desenvolvendo, vai chegar um ponto que ela vai conseguir outros reparos, né? Outras restaurações de partes que, por enquanto, a gente não consegue, e no futuro, provavelmente, vai conseguir. E não só reparos, mas talvez upgrades, inclusive. Sim. Né? Fala um pouco do seu estudo. Você falou que é baseado em inteligência artificial. Sim, a ideia central são... Eu enumerei como 4 pontos principais, mas à medida em que você vai analisando, você consegue desmembrar em 5, 8, depende dos critérios que você usa para identificar quais são os pontos importantes. Uhum. Mas um dos pontos principais era justamente, em vez de tentar resolver com bioquímicos, biomédicos, biólogos, químicos, etc., que as próprias pessoas resolveriam o problema, a ideia central era desenvolver uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial que resolve o problema. E aí tem 3 problemas principais que estão associados. O primeiro é que os artigos acadêmicos sobre o tema apresentam uma quantidade gigantesca de erros. Teria que fazer uma filtragem desses erros. O GPT, por exemplo, ele é muito contaminado por erros de artigos acadêmicos nos quais ele estudou. Não só dos artigos acadêmicos, mas de fontes diversas. Uhum. Livros, revistas, né, websites, diferentes fontes que ele tomou como referência para o treinamento que ele fez. Ele acabou contraindo esses vieses todos. Ele acaba herdando todas as informações erradas que estavam na base de dados de treinamento. Então, isso vai ter que ser revisado por uma IA que faça isso de forma automática. Num primeiro momento, não é possível que faça de forma automática, tem que ser com supervisão humana. Sim. Né? E, em seguida, à medida que a IA conseguir fazer corretamente as revisões, ela tem que pegar os artigos e não só fazer como o GPT de treinar a partir desses artigos. Perdão. Ela não só vai ter que treinar a partir desses artigos, ela vai ter que também interpretar quais partes desses artigos apresentam erros de lógica, erros metodológicos, que precisam de uma revisão, fazer as revisões quando possível. Uhum. Quando não for possível, deixar em aberto em casos que ou vão ser descartados, ou vai ser necessário planejar um outro experimento que seja possível coletar os dados necessários para análise correta. Então, aí já vai para o ponto 2, que é justamente... Em muitos casos, por exemplo, quando o AlphaZero, o AlphaGo, o MoZero foram treinados para jogar xadrez, Go, Shogi e outros jogos de Atari, né? Quando eles fizeram esse treinamento, eles tinham acesso a todo o universo de informações necessárias para aquele jogo. Por exemplo, no xadrez, eles tinham acesso ao tabuleiro, às peças, e eles deduziam, o MoZero deduzia as regras, o AlphaZero aprendia as regras, ele recebia só as regras do jogo. E o MoZero nem as regras não recebia, ele deduzia as regras por tentativa e erro. Quando era permitido fazer o lance, ele descobria que aquilo era possível, quando não era, então ele deduzia as regras e depois desenvolvia estratégias. Né? Só que ele tinha acesso
a todo o universo que era o tabuleiro de xadrez e as peças. Que é um universo muito mais restrito. Exatamente. Ele é muito mais limitado. Então, quer dizer, você consegue resumir aquilo lá e disponibilizar para ele. Quando se trata dos jogos de Atari, já é bem mais complexo, porque você tem muito mais elementos e muitas... Porque o tabuleiro você tem 64 posições, é discretizado em 64. O jogo de Atari você tem 256 por 320, será 240 por 320. Você tem muito mais pixels e posições dos bonequinhos no meio dos pixels. Sim. Então é muito mais complicado. Mesmo assim, ele conseguiu, com jogos do Atari, deduzir as regras e também desenvolver estratégias. Quando você passa para o mundo físico, você tem um salto gigantesco em complexidade. De parâmetros. Né? Exatamente. Então você vai ter que desenvolver um modelo que sintetize em elementos fundamentais, porque você não vai ter como modelar tudo isso. Você tem que identificar quais são os pontos mais importantes a serem modelados. Então vai ter que ter uma parte com sensores, que a IA vai ter que interagir com o mundo e aprender a partir da interação com o mundo. E a partir dos artigos que ela leu e que ela filtrou os que foram razoavelmente procedentes, ela vai ter que fazer planejamento de experimentos que nunca foram feitos por humanos e descrever esses experimentos para que sejam executados ou por universidades ou por empresas que financiem essa etapa do processo. Então, você vai ter uma parte que a IA não consegue fazer sozinha. Sim. Vai ter que ter participação humana ou robôs que tenham braços, pernas, que tenham dispositivos de interação com o meio que possam executar esses experimentos. Então, essa é a parte que torna lento o processo. Porque no caso do AlphaZero, ele treinava no próprio xadrez, ele fazia milhões de operações por segundo e testava por si mesmo. Agora, quando você tem que interagir com o humano, você tem que ter cobaias, em princípio, placas de Petri, depois você vai com minhocas e vai evoluindo para fora a burocracia, cobaias, né? macacos. Tem que ter permissão. Provavelmente na China vai ser mais fácil conseguir fazer isso na China ou em algum lugar fora do Brasil com uma constituição mais flexível para essas coisas do que fazer no Brasil ou Estados Unidos, né? Vai ter que fazer num lugar que não tenha dificuldades burocráticas para isso. Então, mas como que é essa conexão para alimentar a IA com os dados? Você falou de sensores, só isso ou outros tipos de exames, ultrassom, ressonâncias? Sim, as IAs elas vão descrever exames para serem executados com humanos. Tá. E levantar dados. Por exemplo, a Tamara ela teve problema de Ela teve Hashimoto, hipotiroidismo, e ela começou a fazer um tratamento com T4, que era o padrão da época. E eu comecei a pesquisar a respeito e vi que tinha vários problemas no tratamento com T4 e que com T3 poderia... Inicialmente eu encontrei aquele protocolo de Coimbra, mas parece que o protocolo de Coimbra ele tem que ser acompanhado de outros medicamentos para atenuar alguns efeitos do uso excessivo de T3 e T4 e de vitamina D, etc. Né? E aí o que eu acabei encontrando, um artigo só, que isso de 2018, só tinha um artigo no mundo que tratava de uma comparação entre o uso de T3 mais T4, T3 sintético, em vez de extrato de tireoide de porco dissecada, que eles usavam tireoide de porco ou de boi, que é muito parecida com a humana. Só que a proporção de T3 para T4 nesses animais é muito diferente da proporção que tem entre humanos. Então, teria que fazer uma calibração, né? Ou usar sintético, T3 e T4 sintético. E aí... E não tem artigo sobre isso, eles não faziam estudo. Até década de 30, 40, eles usavam exclusivamente tireoide de animal dissecada, extrato de tireoide de animal dissecada, ou de porco ou de boi. Depois que começaram a produzir o T4 sintético, talvez por interesses comerciais, eles deixaram de usar a tireoide de porco dissecada ou de boi e passaram a usar exclusivamente T4. Só que o T4 sozinho, ele não supre, porque a glândula ela produz o T3 e o T4, só que o T3 ela produz a partir do T4, então tem que ser bem calibrado isso. E quando você disponibiliza só o T4 sem o T3, a glândula continua ficando sobrecarregada. E aparentemente, todas as pesquisas que eu fiz, tanto em repositórios de medicina, quanto o Archive e outras fontes, o PubMed, todas as fontes que tinham disponíveis artigos sobre esse assunto, só tinha um artigo no mundo que tratava de uma comparação entre T3 mais T4 e o T4 sozinho. E mostrava que não havia desvantagem no uso de T3 mais T4 e as pessoas reportavam melhora muito superior. Medindo empiricamente os resultados, porque eles mediam vários resultados sanguíneos, né, no hemograma, para verificar se havia algum prejuízo para a saúde, e não havia prejuízo nenhum. Além disso, o self-report das pessoas era muito melhor do T3 mais com o T3 mais T4 do que com o T4 sozinho. Então não havia nenhuma razão para continuar usando só o T4. Aí eu falei com a Tamara, o médico inicialmente não quis receitar porque não fazia parte do protocolo,
Ela falou com uma amiga dela, que ela é esteticista, né? Ela é dermatologista. Ela falou com uma outra médica, e aí essa médica acabou emitindo, e ela tá tomando T3, porque ela começou tomando 12,5 de T4, passou para 25, 37,5, 50, 62, e foi alguns meses. Ela começou de 12,5, foi para 62,5, em questão de poucos meses. E tá continuando aumentando, quer dizer, ela é jovem, Mas vai parar, né? Não fazia o menor sentido continuar tomando rapidamente, aumentando tão rápido, no ritmo que estava indo, ia rapidamente ultrapassar os limites toleráveis pelo organismo. Quando passou a usar T3 mais T4, estabilizou. Você está tomando quanto? 37,5 agora? 37,5, voltou para 37,5 e está tomando um complemento de T3, estabilizou. E o nível de TSH dela foi para 9,5. Tá vendo? Mesmo ela tomando 62,5, estava em 9,5 de TSH. Quer dizer, não estava controlando. Aí, quando ela começou a tomar T4 mais T3, eu fiz um gráfico calculando as proporções que ela tinha que tomar direitinho, quando evoluía, porque quando ela toma, você tem um pico, depois ele diminui de novo, tem a meia-vida do T4, a meia-vida do T3, né? Fiz o gráfico calculando direitinho quanto ela teria que tomar, ela repassou para a médica, ela passou, prescreveu certinho para ela, estabilizou. Quer dizer, ela está agora, acho que 5 anos já que você está... Não teve mais necessidade de aumentar, estabilizou a dosagem, e caiu de 9,5, caiu para 1,1 o TSH, estabilizou em 1,1. Fica às vezes 0,9, 1,2, 1,3, já está... periodicamente ela faz exame para acompanhar, e está estabilizado em torno de 1,1, uma média de 1,1 com uma oscilação de 0,2 para mais ou para menos. Então, quer dizer, eu não sou da área de saúde, né, mas conheço razoavelmente estatística e lógica, então dá para fazer uma análise mesmo sem conhecer. Eu só me abasteci com os dados necessários da parte fisiológica, e a partir daí fiz o tratamento estatístico e deu a solução. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre o tema imortalidade. Eu trouxe aqui um dos maiores QIs do Brasil para falar sobre essa pauta. Minha cabeça está explodindo até agora, a sua vai explodir também. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!